Parece um pouco cedo para falar de 2026, mas a gente sabe que na política as coisas começam a ser conversadas bem antes, né? A gente teve nesse ano aí as eleições municipais que já mostraram o quanto que o centro cresceu no país nos últimos anos e nomes desse espectro político querem aproveitar essa onda e aproveitar também que outras figuras políticas que até então estavam mais em evidência estão se desidratando para justamente ganhar esse protagonismo, ganhar esse espaço. Quando a gente olha, por exemplo, para a esquerda brasileira, e aí o principal expoente é justamente o presidente Lula, muito se fala já, ele mesmo antes dessas cirurgias ou coisa do tipo, já dizia que não era desejo dele participar das próximas eleições, né, de tentar aí a reeleição. Ele dizia que somente ia participar se fosse preciso. Agora, com a questão de saúde, o quadro se torna ainda mais incerto, é pouco provável isso, pelo menos é o que já tem sido dito aí nos bastidores do PT, e começa essa discussão, né, de quem aí seria o sucessor de Lula. O principal nome, claro, que é lembrado é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas dentro do próprio PT, ele já encontra resistências, né, já que o partido é muito fragmentado, e de toda forma também vai depender muito do desempenho dele à frente da pasta econômica, porque a gente sabe, as pesquisas de intenção, várias pesquisas mostram também que as preocupações aí dos brasileiros são justamente segurança pública e economia, as principais. Então depende muito desse desempenho de Haddad à frente da pasta para saber como vai ficar a avaliação dele, né? Lembrando que ele já concorreu à presidência da República e na época aí foi derrotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive é um outro nome que é lembrado pela direita, mas está inelegível até 2030, e essa última eleição de 2024 também mostrou que a direita está disposta a ter outros líderes, outros nomes aí estão querendo mais espaço, inclusive Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, mas também está considerado inelegível pelo TRE lá do estado de Goiás, só que ele pode ainda recorrer dessa decisão. De toda forma, ele está se colocando no páreo. Quando a gente já olha para Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo pelo Republicanos, ele está numa situação um pouco complicada, porque lá ele está enfrentando, digamos que crises, né, com a segurança pública, como eu citei aqui, é uma das principais preocupações. Então, quando a gente vê esses principais nomes que já estão sendo testados, estão sendo lembrados, já estão sendo colocados na fogueira, abre espaço aí para outros nomes de centro. Aí eu destaco aqui, por exemplo, nomes que já estão sendo falados, inclusive, se a gente olhar para o PSD, a gente tem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, né? Mas, ao mesmo tempo, um que volta ao páreo com esse afastamento do Lula, de certa forma, é justamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. O nome lembrado, claro, para o governo de Minas. O Lula já mostrou interesse nisso, mas dentro do próprio PSD é dito que o nome dele permanece justamente em função aí desse destaque nacional, enfim. Aí a gente também tem o nome da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, pelo MDB, né? Então, ela também tentou as últimas eleições e acaba também ficando ainda nesse páreo. A gente pode lembrar aí mais pro lado da direita, claro, o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, né? E outro nome também, Pablo Marçal, que hoje está no PRTB, mas nomes de centro, partidos de centro, já estão de olho justamente em função aí da visibilidade que ele ganhou nesse último pleito lá em São Paulo. Ou seja, o que a gente vai ver em 2025 agora é justamente uma movimentação para quem quer aí o principal cargo, né, do país, para quem está de olho na presidência, buscar esse espaço e tentar despontar. Eu só chamo a atenção justamente para o PSD, porque foi o partido que mais venceu as prefeituras aí nesse último pleito municipal e está se colocando como partido que realmente quer mais espaço agora no governo Lula e está de olho aí para buscar esse espaço em 2026. Então a gente vai ver talvez aí até mesmo uma guerra, vamos dizer assim, política dentro desse próprio centro em busca aí de protagonismo para suceder Lula em 2026. Não tá cedo para falar não, porque a gente sabe que a coisa já tá pegando fogo nos bastidores.